Bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute filosofia, política e ciência. E agora eu estou no quarto e último bloco dessa vez, porque eu fico com a esperança de ter a oportunidade de conversar novamente com a professora Tatiana Vargas, para conversar um pouquinho sobre teorias, metodologias da saúde coletiva. Eu não sou nenhum especialista nisso, mas eu gostaria de conversar com a professora. É, eu já comentei anteriormente sobre essa coisa das fontes orais, Tatiana, e na verdade tudo começou com minha dissertação de mestrado, onde a minha orientadora, Maria Cecília Velasco, uma professora que. Eu dei muito sorte com as professoras mulheres, assim, na minha trajetória. Eu fui orientado no mestrado por Maria Cecília Velasco e no doutorado por Lígia Vieira da Silva, né? Eu tive excelentes orientadoras, né? E no meu PIB que foi Lígia, não, Bahia. Lígia Bahia. Uhum. Não, não, eu, Lígia Bahia é aqui do Rio. não é Lígia Bahia do Rio, não. É, desculpe, Lina Aras. Lina Aras. Eu me atrapalhei com os nomes. Mas já tem tanto tempo. Foi no meu PIBIC, Iniciação Científica, Lina Aras, eu tenho 3 anos, e foi estudando uma coisa da área de saúde, que foi a dupla dimensão da atuação da Fundação Rockefeller na enfermagem e tal. Mas, bem resumidamente, eu li um autor chamado Alessandro Portelli, que ele escreve sobre as peculiaridades do uso de fontes orais. E o que é interessante é que ele analisa como a memória das pessoas elas mudam com o tempo, e o grande fator moderador é a ideologia, é o que a pessoa defende. O caso exemplo dele fantástico é o massacre de Tivitella, na Itália, que, bem resumidamente, na época do massacre, eu cheguei a contar isso para você na nossa conversa, mas bem resumidamente, na época do massacre, foi um massacre produzido por nazistas contra uma população italiana, nazistas alemães contra uma população italiana, por causa de um ataque de comunistas. Na época, os comunistas atacaram os nazistas, os comunistas eram uma resistência à ocupação nazista, e os nazistas massacraram as pessoas. Na época, as pessoas da cidade condenaram totalmente os nazistas. Uhum. Joga 50 anos depois, a condenação recai sobre os comunistas. E o motivo é meio simples. Eles tiveram que conviver com os comunistas, era uma população extremamente conservadora, culturalmente, tem que caracterizar que tipo de conservadorismo. Mas é o Uhum. conservadorismo cultural, e eles reagiam mal à forma de vida, digamos assim, e às ideias que os comunistas defendiam, e eles foram ressentindo quem estava perto. E os nazistas e os alemães que não estavam mais lá e que eram cristãos, como eles, protestantes, né, mas compartilhavam a identidade cultural do cristianismo, criou-se uma narrativa de que um alemão teria ido lá, pedido desculpas, pediu perdão, e perdoar é uma coisa divina, né, perdoar é muito caro aos cristãos, e que eles teriam perdoado. E aí a narrativa se ficou que os culpados foram os comunistas porque provocaram os nazistas. Não foi quem matou centenas de pessoas, dezenas de pessoas, centenas não, dezenas de pessoas, que eram os monstros. Eram aqueles que teriam provocado, teriam sido irresponsáveis, teriam tido a audácia de tentar defender a cidade de uma ocupação. Então, eu acho esse exemplo muito interessante, e que faz a gente refletir que a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas dizem. Uhum. Nós todos temos memórias falsas, temos, enfim, erros cognitivos, lembramos as coisas pela metade. E quando eu realizei minhas entrevistas, normalmente eu estava buscando, eu só confiava numa informação, normalmente que fosse cruzada pelo menos por 3 pessoas diferentes. Uma coisa, para ter impacto factual, tinha que ter Uhum. cruzamento. E, em geral, eu ia principalmente no mestrado, com muitas fontes, outras que eu também tenho críticas, por exemplo, jornais, o editorial tem uma ideologia muito grande, um viés, e eu fico me perguntando se essa é uma coisa na saúde coletiva que poderia avançar, se você concorda comigo. A saúde coletiva fez uma apropriação excelente das ciências humanas. Eu vejo um aprofundamento em algumas pessoas
assim, um conhecimento sobre teorias de ciências humanas, às vezes até mais denso, em pessoas da área de saúde coletiva. Talvez pelo fato de não serem da área de humanas, eles quiseram compensar e foram muito longe. Mas no que tange crítica de fontes, os trabalhos que eu tenho lido não tão ruins, mas eu acho que poderiam amadurecer em relação a essa questão. É, Que- isso é muito, muito legal a gente poder conversar sobre isso, né? Porque, assim, fala um pouco dos bastidores que a gente tem das pesquisas, né? Dos nossos processos de construção desses estudos. E aí eu diria que não é só uma questão para as entrevistas ou para as fontes orais, eu acho que também para as análises documentais e para outras coisas que a gente vem a fazer, né? Então, eu venho olhando para isso, não eu sozinha, nesse grupo, no grupo Caminhos, que eu comentei logo no primeiro bloco, né? Do Caminhos para Análise de Políticas, a gente resolveu conversar sobre isso de forma um pouco mais ampla, que a gente começou a perceber que tinham diferentes questões a serem trabalhadas. Então, a gente começou a trabalhar em rodas de conversa. A primeira roda que a gente fez de conversa foi para tratar sobre todas as rodas são sobre práticas de pesquisa. E a primeira foi sobre entrevistar. Como a gente entrevista pessoas, por que a gente escolhe algumas pessoas e não outras, e como é que faz a análise e o tratamento dessas entrevistas, que é uma fonte oral, né? Nessa primeira roda, a gente convidou 3 pessoas, a gente sempre convida nas rodas pessoas diferentes para falar sobre essa prática de pesquisa que a gente estiver colocando em discussão. Então, a gente chamou uma pessoa que trabalha muito proximamente a mim, que é Cristiane Machado, que escreveu, inclusive, aquele texto da saúde em tempos contraditórios, junto agora, recentemente, e fez entrevista com quase todos os ministros da saúde. Quase todos não, ela entrevistou todos os ministros. Acho que ela não conseguiu entrevistar eu não me lembro, foi um que ela perdeu que já estava falecido. Mas ela entrevistou todos os ministros que estão no SUS desde então. Então, ela tem uma prática muito em estudos de políticas com essa coisa mais da institucionalidade do Ministério da Saúde. Uma outra professora também lá da escola, a Creuza Azevedo, com pesquisas mais na área de psicossociologia, entrevistando gestores, pessoas ligadas aos hospitais e tal. E uma terceira pessoa que a gente chamou na época... vou esquecer a terceira pessoa agora. Já lembrei. Uma pessoa do IFF, que também trabalha muito com etnografia, que é a Marta Moreira. Trabalha com etnografia, fez uma formação em ciências sociais, é psicóloga, foi minha colega de formação. Então, assim, são pessoas que vêm trabalhando com fontes orais. E uma coisa que a gente percebe é que há diferentes tratamentos de fontes orais, de acordo com o que você está buscando, né? Cuidados com isso. E o uso, né, que a gente vem problematizando, né? Mesmo isso que você está falando. Falar, por exemplo, a Cristiane falando da entrevista com os ministros da saúde e com gestores, ela fala assim, eu preferi entrevistar essas pessoas sempre, pelo menos um ano depois delas terem saído do cargo. Por que um ano depois? Para elas não estarem naquele momento totalmente envolvidas com a gestão, para elas já poderem ter feito uma reflexão sobre aquilo. Mas aí depende do objetivo da pesquisa, certo? Claro. Porque se a pesquisa for você olhar quais são as decisões que estão ali colocadas, talvez seja interessante você entrevistar no calor do momento. Mas como o objetivo dela era você buscar dentro das discussões do que eram as prioridades do Ministério da Saúde no momento da sua gestão, ela priorizou pegar pessoas que tivessem pelo menos se afastado há um ano daquela gestão, inclusive os ministros. Então, ela não entrevista naquele... Então, foi um critério que ela utilizou para isso. Quando a gente vai para fontes orais, por exemplo, você trabalhou no seu estudo com entrevistas que tinham sido concedidas para outro pesquisador ou que estão disponíveis em bancos. Isso. As pessoas perguntaram coisas que você vai lá ler e ver como é que é aquilo. Você tem que saber o que você está procurando ali. Uma coisa é quando você conduz a entrevista, está tentando... Um objetivo. Ali tem um resultado não previsto, às vezes. Exatamente. Você pode mudar o rumo da sua pesquisa por conta de uma fala que alguém
está ali trazendo que é uma total novidade e você vai buscar. Só para pegar um exemplo, uma das falas, você vai lembrar disso na minha tese, eu cito a Aroca em uma entrevista que ele fez para um grupo de pesquisa e que ele resolveu falar um pouco sobre o Partido Comunista Brasileiro, que a pergunta nem necessariamente levava a isso, foi uma vontade... Por acaso apareceu. Dele, e eu uso com um certo destaque por causa da importância que a Aroca teve pro processo e tudo mais. Então, perceba que às vezes uma coisa valiosa você encontra quase que acidentalmente, né? Exatamente. Então, assim, fontes orais, entrevista é uma fonte oral. Ela vai estar sendo feita e delimitada muito claramente dentro dos seus objetivos imediatos de pesquisa. E muitas vezes, aí eu acho que o material que o Bourdieu nos oferece na Miséria do Mundo, ele discute isso, né? Assim, tem muitas vezes que a gente faz entrevista que a gente perde a entrevista. Perde a entrevista porque a gente foi com uma coisa tão delimitada e ou o entrevistado passou a perna em você e começou a te guiar e você não percebe, ou ao contrário, você guiou tanto o entrevistado que você não conseguiu deixar abertura para ele falar o que é. Eu tenho uma entrevista que eu fiz para o meu mestrado, que eu não vou dizer o nome da pessoa porque eu não quero expor. Inclusive é um deputado, uma pessoa conhecida. Mas eu entrevistei ele e ele estava tão, digamos assim, motivado para dizer uma coisa ideológica na entrevista, que e colocou tantas dificuldades depois para a publicação da entrevista, que eu desisti de usar a entrevista. Sim. Eu mandei um e-mail para ele dizendo, olha, não fique tranquilo, não vou mais usar a sua entrevista. Eu cheguei à conclusão que a entrevista não tinha tanta coisa que se aproveitasse por causa da forma como ele foi psicologicamente, assim, preparado para ignorar minhas perguntas e dizer o que ele queria dizer. Exatamente. E ele não estava sendo, digamos assim, aberto. Isso foi no mestrado, não foi no doutorado. Minha experiência no doutorado com as entrevistas que eu fiz foi absolutamente mais tranquila. As pessoas foram super afáveis, né? E eu tive uma entrevista com o Roberto Santos, que é um cara que nós temos muitas divergências políticas, ele é uma pessoa centro-direita e tudo mais, mas ele foi tão educado, tão gentil, que acabou sendo no mestrado uma das melhores entrevistas que eu fiz. Eu fiz na casa dele, ele é ex-governador da Bahia, ex-reitor da UFBA, e uma pessoa educadíssima, e nós temos muitas divergências, mas foi uma divergência respeitosa, e aí isso não acarretou nenhum problema para o diálogo. Pois é, então assim, essa fonte oral, entrevista, né, e o uso dela, ele precisa ser, e aí eu acho que para todos qualquer técnica de pesquisa que a gente venha fazer, qual é o objetivo que eu quero alcançar com aquele material, aonde que eu vou, porque a gente é capturado por esses materiais, eles ofertam às vezes coisas para a gente que a gente não percebe, né, que está sendo capturado, então a gente tem que olhar e fazer realmente uma análise o mais objetiva possível daquilo que se oferta frente aos objetivos da pesquisa. Isso é um grande desafio. O Bourdieu nos ensina muito sobre pesquisa, né, e sobre processos de autoanálise, né, de como é que você se analisa e se vê nesse processo. E aí, recentemente, eu comecei a orientar uma aluna. Na verdade, eu já vinha orientando alunas que vêm trabalhando com sentidos, né, práticas discursivas e sentidos na política. A gente tem usado muito um referencial de uma professora da PUC de São Paulo, que é a Mary Jane Spink, não sei se você conhece. E a Mary Jane, ela trabalha com ela é uma psicóloga de formação e trabalha na PUC, na área de psicologia social, e ela trabalha com essa ideia, né, de sentidos. Como é que se produzem sentidos e como é que se produzem práticas discursivas, ou seja, discursos que evocam determinados sentidos, que para essa discussão de políticas tem sido muito interessante. Isso eu comecei a poder, com esse referencial, a me mobilizar um pouco mais de entender que as falas, todo recurso oral que a gente tem, seja ele uma entrevista já concedida, seja ele uma entrevista, né, uma fonte oral primária,
que a gente vai lá e faz a entrevista, né? Seja um documentário que você consegue pegar, né? Tem documentários maravilhosos da reforma sanitária que você consegue ir lá ao loco e ver o que está acontecendo. Você pode trabalhar com a ideia de quais foram os discursos que começaram a se constituir ali. E aqueles discursos, eles são contraditórios. E eles são diferentes no tempo. Se a gente pega o discurso do Arouca na 8ª conferência, é completamente diferente do discurso do Arouca em 2003, já perto, né, do óbito. Então, assim, são Aroucas diferentes. E a gente precisa entendê-los no seu contexto. Então, antes de qualquer fonte oral, uma coisa que a gente tem feito muito é entender todo o entorno desse discurso que está se montando. Né? Quem é essa pessoa que fala, da onde ela fala, onde ela se localiza, lê todo tipo de materiais e de documentos que estão sendo produzidos, ambientar a fala, porque se a gente não ambientar a fala, a gente vai perder a possibilidade de entendimento do que está acontecendo ali. E aí, recentemente, eu comecei a orientar uma aluna, a Laura, que trouxe um grande presente assim, para mim, porque a Laura trouxe vários relatos, na verdade, cenas, que ela registrou num diário de campo dela, quando ela atendia no hospital, e eram cenas dos pacientes, situações de vida que estavam ali, do atendimento, do dia a dia no hospital. E ela, quando ela me mostrou, eu falei, Laura, você tem um material riquíssimo, que poderia ter sido feito como uma etnografia concreta, real, né, do dia a dia, você anotando, e que ela fez e guardou. E o que ela traz hoje, de novo, a gente começou a olhar uma coisa que se tornou um documento escrito, mas é um relato construído a partir da história dessa pessoa. E aí a gente começou a mexer com isso, com métodos mais da etnografia, e aí, recentemente, a gente estava conversando e ela trouxe uma frase do Manuel de Barros, que eu acho que expressa bastante bem essa nossa preocupação do que é a realidade ou a verdade da fala do que a gente ou lê ou escuta, né? Porque a gente pode ler um relato oral. E o Manuel de Barros tem uma frasinha que fala assim, ó, 90% do que escrevo é invenção, só 10% é mentira. Então, por que essa frase está servindo muito para a gente pensar? Porque as pessoas, os discursos falados ou escritos, eles são produções e são invenções do que a gente faz cotidiano. Então, quando a gente fala assim, qual é a história que é para valer da reforma sanitária? Tem uma história da reforma sanitária? Não, tem várias versões, tem várias pequenas histórias, tem várias maneiras da gente contar a reforma sanitária, você viu isso, né? Quando você começa a contar, então assim, se a gente pega pela discussão então agora dos partidos, assim, gente, tem uma série de coisas aqui que não estão contadas, e se a gente coloca a luz sobre elas, a gente conta uma outra reforma sanitária diferente da reforma sanitária que se divulgou. E até então, mesmo... Né? Isso, existe uma história mais verdadeira? Não necessariamente. Existem aí, né, eu gosto muito de trabalhar com a coisa das disputas e das contradições por isso, porque existem em cada momento alguma coisa que vai ganhar mais relevo, é necessário pensar sobre isso. Há alguns anos atrás, a gente tinha mais dificuldade de fazer críticas ao nosso processo de construção do Sistema Único de Saúde, ao projeto como um todo. Hoje a gente está sendo muito mais crítico. Por que hoje a gente está sendo muito mais crítico do que há 10 anos atrás? Vamos colocar assim. Por que era necessário, 10 anos atrás, a gente enaltecer o projeto e hoje a gente fala assim, não, tem coisa muito boa, tem coisa muito interessante, mas teve problemas, tivemos aqui... Tem a ver com a conjuntura. Tem a ver com a conjuntura e com as coisas que nos interessam hoje falar, né? Então, eu acho que quando você faz essa pergunta das fontes orais, eu acho que é absolutamente importante a gente perceber que os nossos estudos também são construções temporais, eles se colocam frente a questões de pesquisa que estão hoje, que essas fontes orais, elas são capciosas, assim como as fontes documentais, a gente tem que ser objetivo no sentido de o que eu estou procurando aqui, e o que está querendo me enganar, o que eu não quero, não vou ver e não preciso ver agora e vou
justificar o que eu uso, né? Com certeza. Eu, na verdade, quando eu uso Portelli tem uma coisa muito interessante. Portelli mostra que muitas das fontes que a gente supostamente tem tanta confiança, elas foram obtidas oralmente, né? Ele cita, por exemplo, relatórios policiais. É como uma pessoa testemunhou. Embora esteja escrito, vem de uma Aham, fonte oral. Quer dizer, foi a partir de uma fonte oral que aquele relatório foi escrito. Quer dizer, muita coisa que está nos jornais tem uma origem oral. é. Então, o fato de estar escrito cria o que Portales chama de ilusão da imutabilidade. Por ser aparentemente imutável, seria teria uma santidade da palavra. E, na verdade, o maior erro que eu ia cometer, felizmente não cometi, mas o maior erro que eu ia cometer na minha dissertação de mestrado, quando eu analisei MDB e Arena, ia vir da fonte de um diário oficial da Assembleia Legislativa, porque eu estava lendo o diário, e na época que eu estava lendo o diário, três facções anticarlistas estavam aliadas, e aí eu comecei a escrever um artigo falando dos carlistas e dos anticarlistas, como se os anticarlistas fossem uma facção só, Aham. baseado em uma única fonte. Mas eu fiquei meio invocado, fui ler jornais, e lendo jornais eu percebi, da época, que não era uma única facção anticarlista, que tinha vianistas, que tinha lomantistas, que tinha jurassistas, que circunstancialmente eles estavam aliados, porque, Aham. porque eles queriam evitar que a CM fizesse sucessor em 1975. Quer dizer, Sim. foi uma coisa que criou uma ilusão dentro da minha cabeça, porque eu li só uma fonte, inicialmente, e quando eu cruzei com outras fontes, eu ia fazer uma maior bobagem. É. Eu ia cometer um maior erro. E não era uma fonte oral. Quer dizer, mas era uma fonte que estava escrita, mas aquela vinha de uma oralidade, porque eu me baseei o quê? No discursos dos deputados estaduais de 72, 73, 74. Quer dizer, E- e por que eles não estavam reconhecendo naquele momento as facções daqueles vinham? Porque não interessava, porque era importante mostrar unidade contra Antônio Carlos Magalhães. Quer dizer, até meu erro tem uma explicação. Sim, sim. É, Mas assim, é claro, a gente vai. Essa é a brincadeira da pesquisa, né? Eu acho que é o divertido, né? É a gente começar a pegar o que há e a começar a tentar entender um quebra-cabeça. A análise de política é um quebra-cabeça, porque tem diferentes agentes, diferentes formas de interação disso, não é só um que vai influir ali. Então, entender esses processos, em geral, é muito mais difícil. Exige uma certa maturidade também no tempo de pesquisa, que hoje a gente tem somos muito pressionados. mais pressionados e acelerados a produzir. Né? Então, é completamente diferente de você fazer um estudo onde você tem variáveis e dados bastante concretos que você cruza aquilo e chega a algumas descrições de processos. A gente não chega a descrições de processos. E se bobear, ainda tem um monte de coisa que você deixa de fora porque você não vai dar conta de olhar esse conjunto de questões. Né? Mas é isso, é um cuidado enorme que a gente tem que estar tomando, né? Eu acho que uma das coisas boas que a gente aprende na ciência é não ter medo de perceber os nossos próprios erros. A ciência incentiva a gente a reconhecer quando a gente errou e tentar entender por que errou. Esse exemplo meu é muito isso. Eu não simplesmente fiquei satisfeito quando eu descobri que tinha errado. Não vou. Eu estava construindo esse artigo, agora eu vou ter que mudar. Mas eu pensei, por que eu errei? Sim, Teve alguma coisa que me levou a esse erro. E né? fazer essa reflexão faz a gente pensar, inclusive, sobre as fontes que a gente está utilizando e ter esse olhar crítico sobre elas. Saber que, por exemplo, quando eu li o Jornal à Tarde, eu percebi claramente que o Jornal à Tarde era pró-ditadura militar. Eu tinha que levar isso em conta o tempo todo que eu estava usando o jornal. Porque ele tinha um viés. O Jornal da Bahia estava com a missão de tentar destruir Antônio Carlos Magalhães. Eu não poderia esquecer isso. Então, quando eu fui ler a revista do SEBS, os objetivos das pessoas que editavam a revista e o que eles defendiam ideologicamente tinha que ficar claro para mim, até para entender a seleção do que eles decidiam publicar, né? Porque eles não iam publicar qualquer coisa, eles iam publicar coisas que tinham identidade com as ideias que eles queriam propagar, enfim. Sim. Então, eu acho que ter essa clareza das, digamos assim, disputas de interesses
Os conflitos é muito importante. É muito importante. Reconhecer que existem diferentes fontes que você pode buscar, porque você talvez não dê conta de olhar um conjunto, mas de coisas que estão aí relacionadas, mas se você está tratando de partidos, 2 partidos políticos num cenário, se você só ficar com a fonte oficial, vai ficar complicado. Perceber que você precisa de uma fonte que não seja só oficial para isso é importante. Eu fiz algo parecido, passei por algo parecido no meu mestrado também, que eu fiz uma análise do processo constituinte, né, olhando as atas eu queria entender como é que se tinha configurado o capítulo da saúde dentro da ordem social, né? De que lugar era esse dentro da saúde. Então, um trabalho que eu tive enorme foi, vou reconhecer, me peguei pela vertente oficial, vamos lá. Vamos olhar a Assembleia Nacional Constituinte, vamos ver quem são os deputados, vamos ver quem são os senadores, né? Quem está participando do Congresso Constituinte, como se organizaram as comissões, né, toda a história desses deputados, saber quem tinha vínculo com o setor privado, quem tinha vínculo com o setor público, e li todas as atas, li todas as discussões no ar. Mas aquilo era um insumo da minha dissertação, porque se eu só ficasse com aquilo, eu nunca teria entendido quais eram as disputas que estavam presentes e por que se chegou à Seguridade Social e não ficou só a saúde. Então, eu fui entrevistar muita gente, fui olhar documentos produzidos pelo SEBS durante aquele período, fui olhar vários debates que estavam ali colocados. Não fui, por exemplo, para a mídia. Não fui debater a mídia, porque eu falei, não, eu não estou debatendo, eu estou olhando para um setor específico. Então, eu consegui, pelo setor, resolver. Mas, num determinado momento, eu falei assim, se eu não tivesse entrevistado essas pessoas, eu não teria conseguido fazer as conexões que eram necessárias para eu entender por que de uma determinada hora o Centrão se mobiliza em torno do capítulo da Seguridade Social. Como é que surge, né? A Seguridade Social ela não está desde o início, ela tá num determinado momento que o Centrão se articula. O que significa isso? Você só entende conversando com as pessoas, né? E tendo outras fontes para você poder identificar mesmo a história política daquele momento. Né? Então, você tem que ver qual é a fonte mais adequada, né? Para o objeto que você está buscando investigar. No meu caso, você está lendo minha tese, você viu que, embora eu tenha ido atrás de fontes escritas, eu me baseei predominantemente nas mais de 30 entrevistas, né? Por que eu me baseei nas entrevistas? Porque o tipo de coisa que eu estava perguntando e o tipo de coisa que Lígia interrogou era o tipo de coisa que você não vai achar em fonte oficial, porque era um período de ditadura. E as pessoas tinham medo de ser presas, de ser mortas, enfim. Então, era o tipo de informação que é meio óbvio que a fonte oficial não vai ter, não vai possuir. Eu me lembro, por exemplo, em relação ao meu mestrado, por que os jornais foram importantes para mim? Porque os jornais, eles se alimentam muito do conflito. E no período das eleições, durante o conflito, os jornais acabavam transparecer as características das facções internas dos partidos. Porque o conflito favorece. O momento de excepcionalidade da disputa, da eleição, das pessoas estarem no confronto, elas acabam dizendo. Eu nunca me esqueço de uma fala de um deputado que disse assim, ele estava querendo se contrapor a um outro deputado e ele disse assim, não, eu tenho 5 votos. E o jornal colocou isso. Aí o outro disse, não, você não tem 5, você tem 3. Mas, aí eu pensei, se ele tem 5 ou se ele tem 3, é uma questão menor. Mas 2 pessoas em disputa ali concordavam que ele controlava parte da Câmara de vereadores e tal. Ele era um deputado, mas ele controlava parte da Câmara de Vereadores. Então, e ele era uma liderança do chamado MDB adesista. Então, no meio de uma discussão em termos de números que não me interessavam, ficou evidente que ele tinha um poder que eu não tinha confirmação em nenhuma outra fonte. Mas me pareceu uma fonte extremamente confiável, porque teve um outro jornal que reproduziu o debate de uma forma diferente, mostra que não copiou a notícia, e que confirma o relato da discussão. Então, às vezes, é assim que você pega uma informação valiosa. Já para saber sobre a reforma sanitária e saber até que ponto o partido ajudou,
como eu percebi que era uma coisa no ponto de vista pessoal, eu tinha que falar com as pessoas. Porque era... Sônia Fleury, por exemplo, diz, foi muito importante na minha trajetória, né? Isso daí, dificilmente eu ia achar alguma coisa escrita, a não ser que ela tivesse sido entrevistada, tivesse dito isso em uma outra entrevista. Mas dificilmente ela teria escrito sobre isso. A Aroca, quando eu achei, foi uma entrevista, né? Nelson me disse os detalhes de como foi a formação dele na entrevista. E como é que isso influenciou a trajetória dele. Isso é muito curioso, eu tenho até trabalhado um pouco isso com Celita, né? Como que isso fala também da nossa forma de organização política, não só da conjuntura, né, de 70, 80, que os partidos estão voltando a se apresentar, e é isso, tem muito partido na clandestinidade, outros que não estão, né, ainda se organizando, então é difícil você ter a fonte oficial, isso a gente já sabe. Só em 85 os de matriz marxista voltaram. Mas aí, além de ter a dificuldade da fonte oficial, você também tem a dificuldade de reconhecer isso por dentro de uma institucionalidade mais partidária, porque a gente também tem uma trajetória política no Brasil e as pessoas fazem a diferença mesmo dentro dos partidos. Então, as pessoas faziam a diferença e levavam discussões para a saúde, mas aquilo não virou uma pauta do partido necessariamente. Com certeza, com certeza. E pessoas no partido. Olha que coisa curiosa, porque isso faz parte na verdade, a pessoa aprendia coisas no partido, levava para a reforma sanitária, tentava levar para o partido, mas não necessariamente no partido aquilo dali se institucionalizava. E aí, assim, essa é uma hipótese de trabalho que a gente tem, né? Assim, como que a base de sustentação política no Brasil também acaba sendo uma base de sustentação que é frágil, de uma certa forma. Frágil porque se a gente tem partidos que encampam o projeto, é uma coisa. Se a gente tem pessoas nos partidos que encampam o projeto, é outra coisa, completamente diferente. Né? Então, a gente vai ver depois, no decorrer da implementação desse projeto, que a gente não vai ter partido brigando pelo SUS, né? Vai ter pessoas brigando pelo SUS. Algumas delas filiadas a partidos. Algumas delas filiadas a partidos e mais ainda, né, algumas que vão mudar de partidos e vão se posicionando de forma diferente. E também. Algumas importantes sem nunca terem se filiado a partido algum. Isso. E essa é uma coisa interessante que eu tive que discutir na minha tese e que você está lembrando aí e que foi uma coisa bastante interessante, porque eu tive que refletir que a contribuição se deu num saber específico de parte das lideranças da reforma sanitária. Então você tinha que primeiro que reconhecer que a contribuição não era referente a todas as lideranças, era uma parte, e nessa parte o tipo de contribuição que a militância deu, que não foi a mesma para diferentes pessoas. Eu citei Nelson e Sônia Fleury, eles dois deixam muito claro, o tipo de contribuição para um e o tipo de contribuição para outro não foi a mesma coisa, porque a experiência de vida não foi a mesma. Né? Então, isso... São tão orgânicos assim nesse país. Né? Não dá para comparar com o Partido Trabalhista da Inglaterra. Sim, o Partido Trabalhista da Inglaterra foi extremamente orgânico, a luta pelo NHS, o National Health Service, né? Foi uma bandeira que se tornou tão forte. Agora, é interessante que nos países onde se torna uma bandeira muito forte, essa noção de universalidade, ela às vezes ela ultrapassa os partidos. No Canadá, o Partido Conservador defende a universalidade, porque lá se tornou uma questão de cidadania, de fato, que todos participam, e não uma questão de um partido. Porque esse que eu acho que esse é o grande tensionamento que a gente tem que falar de processos políticos bem diferentes, porque aqui a gente tem um suprapartidarismo para a saúde que não se colocou como um apoio político necessário para se universalizar na sociedade. É isso que faltou. Né? É interessante você falar isso porque a gente estava começando com a discussão de ciência, e uma das coisas da ciência que eu acho importantes é quando a ciência vira senso comum. Quando a ciência, o conhecimento científico, ele se torna tão popular que pessoas que não são cientistas, que não têm formação, acabam
participando dessa coisa e reconhecendo ele, né? Nos países desenvolvidos, por exemplo, já tem pesquisas mostrando que a teoria da evolução, por exemplo, na Europa, é largamente senso comum, ou seja, a população, mesmo aquela que não tem formação científica, conhece um pouco ou o suficiente de teorias como essa. E no caso como o Brasil, eu vejo muita dificuldade em relação a nossa cultura científica ser baixa, de aspectos da ciência se tornarem senso comum. Esse é um desafio grande, importante do nosso ensino, né? Que é um pouco isso. A gente falou sobre um direito e a universalidade, um determinado tipo de valor, ele se tornar senso comum em termos de direito de cidadania, tipo, eu achar que é óbvio que todo mundo tem que ter direito à educação, à saúde, como um cidadão canadense diz pra gente numa entrevista, seja ele do partido mais conservador que esteja lá. E nós não temos isso, nossa população ainda não vê ainda com essa clareza, ainda falta esse amadurecimento. E por outro lado, além disso, falta essa coisa com relação à ciência, né? A gente estava falando sobre a dificuldade de saber o que é que fascismo significa, o que é que liberalismo significa. Eu acho que a gente melhora, a gente cresce com os debates e com as conversas. A gente aprende um pouco conversando e divulgando essas conversas. E isso é um grande motivador meu para fazer o canal e para ter convidado você aqui hoje. Parabéns, isso é muito bom. Mas você faça muitas conversas boas para a gente poder acessar o seu canal e aprender um pouco com essas conversas também. E eu vou aprender muito, porque eu consegui já convidados como você e outras pessoas que sabem muito mais do que eu em tantos assuntos, que eu acredito muito que eu vou ter a oportunidade de aprender bastante, de refletir. Vai ser uma experiência boa para mim e que eu torço que também seja para as pessoas que decidirem assistir e tal. Eu quero finalizar esse bloco, não com um adeus, porque nós vamos ter novas conversas no futuro, mas agradecer intensamente a professora Tatiana Vargas pela gentileza, pela disponibilidade. Aqui, terça-feira de carnaval. Eu que agradeço, André. Eu que agradeço. Passando com a família e teve essa disponibilidade de fazer essa participação aqui comigo. E saber que nós vamos ter outros momentos para conversar e espero que a gente continue aprendendo, refletindo sobre ciência e sabendo que a nossa intervenção na política também deve se dar como você bem disse, associada a um movimento, a uma coisa coletiva que é necessário se construir alternativas. E eu estou aí pensando em alternativas e propondo e fazendo ajustes. Não tem. Tá ótimo, tá ótimo. Eu que agradeço, André. Você tenha ótimas entrevistas aí que a gente possa também compartilhar. Quando precisar, a gente conversa mais. E tem sido muito bom trocar ideias com você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abração. Um abraço.